O Negócio é de hoje vai falar sobre empreendedorismo e como você apoiar esse empreendedorismo. Nós hoje vamos conversar com o Robert Binder, que é um especialista nessa área, administrador de fundos. Mas antes disso, inscreva-se no canal, dê um like e ative o sininho para receber as notificações. Nós vamos conversar hoje com Robert Binder. O Binder tem formação em economia e administração de empresas, já foi empresário e ele hoje é um dos gestores dos fundos Criatec e Primatec, que são fundos que apoiam empresas nascentes, empreendedorismo ainda inicial. Tudo bem, Binder? Foi um prazer ter você aqui, ter aceito o nosso convite. A primeira coisa que eu queria começar a falar a gente ouve muito falar de unicórnio, né? Que é o sonho de toda startup, é virar um unicórnio. Eu queria que você explicasse o que é um unicórnio e como é que se chega lá. É interessante que a forma como os unicórnios são criados tem muito a ver com a forma como foram criados a Amazon, a Facebook, o Google, etc, etc. Tá? Os unicórnios que nós estamos vendo hoje têm uma origem comum. Eles são todos digitais e ganhando grande valor com isso. Tá? Então, você falou, isso é uma palavra da moda, né, que toda startup sonha. O que é um unicórnio, em primeiro lugar? Né? Um unicórnio é uma empresa que valha, em termos de mercado, $1 bilhão. 1 bilhão? $1 bilhão, tá? Então, você imagina, como que se afere que uma empresa vale $1 bilhão? Bom, a primeira forma é o seguinte, ela está na bolsa, né? E aí você tem um valor na bolsa, né? E aí você pega esse valor da ação na bolsa e multiplica pelo número de ações da empresa, você tem o valor da empresa. Se for acima de $1 bilhão, então ela é um unicórnio. Ela é um unicórnio. Outra forma de você aferir isso é o seguinte, o fundo tal investiu 3 bilhões, enfim, qualquer número, e comprou 30%, né, da empresa, certo? Então, se esse número representa 30% da empresa, os 100% representa tanto. Tá. Então, para saber se é um unicórnio ou não, você tem que saber qual foi o valor que o fundo atribuiu àquela empresa. Sei. Então, isso é uma outra forma de você conseguir chegar lá. Como no Brasil a ação da Bolsa de Valores não está ainda ligado a esse movimento digital, a maior parte dos nossos unicórnios são precificados ou por ações de investidores, como eu acabei de falar, ou eles são cotados em bolsas lá fora, como é o caso da PagSeguro, por exemplo, e outros que existem. Tá? Então, isto é que é um unicórnio. Né? A América Latina tem 14 unicórnios, né? 11 são do Brasil. 11? Isso. E você mesmo citou uma estatística, né, que você leu. Li hoje. Isso. O Brasil é o terceiro país do mundo em criação de unicórnios. Nesse ano. Muito bem. Então, quais são os unicórnios brasileiros? E por isso que eu olho para baixo de vez em quando, porque eu tenho aqui a relação desses 11, tá? Sim. Então, quem são eles? São a Log, né, a iFood, o Quinto Andar, a Arco, 99 Táxis, PagSeguro, eBanks, né? Movile, Gympass, Nubank e Stone. Essas valem mais de $1 bilhão. Mais de $1 bilhão. E todas essas receberam apoio de fundos ou de capital semente, Isso. Algum tipo? Exato. Aí o processo tradicional é que o sujeito tenha uma boa ideia, né? Aliás, um lançamento agora que é um unicórnio já deste ano, tá certo? Que é a XP, né? Então, o principal acionista XP é Guilherme Benchimol, tá? Então, ele criou uma pequena corretora, né? Ele tem até uma história dizendo que ele hipotecou a casa dele, o carro, vendeu o carro para poder bancar a empresa dele, né? E aí ele foi, através de uma ação estratégica muito importante, né, escolhendo um caminho, e ele foi crescendo exponencialmente. Aí ele começou a adquirir, etc. E aí, nesse processo de um empreendedor de muito valor, de muita dinamicidade, empenho, persistência, etc., etc., que o empreendedor tem que ter,
ele foi criando isso que, num primeiro momento, recebeu investimento da família, dos amigos, né? O que a gente chama de dinheiro do amor. Né? O patrocínio, né? O patrocínio, exatamente. E depois, então, ele provavelmente recebeu um investimento anjo, que é alguém que tem um dinheiro e que então resolve aplicar na sua comunidade, na sua localidade. Então, esse investidor anjo é um investidor semi-profissional, né? Aí você começa com capital semente. O capital semente entra uma figura como o Binder, né? E atua de forma profissional no investimento do recurso de terceiros. Então, um fundo de capital semente, ele capta recursos de terceiros e investe em startups. Uhum. Né? Você hoje atua nessa área, né? Você tem a sua empresa, ela aplica em pequenos negócios, sim, mas você também dá apoio financeiro, não só apoio financeiro, mas também de gestão, né? Isso é meio que uma fronteira entre o que você chama seed capital e o que se chama venture capital e growth capital, né? Capital do crescimento, tá? Então, quando você está nessa área de seed, né, semente, você é obrigado a dar muito apoio a essas empresas iniciantes. Então, a maior parte delas não tem boa governança. Né? O cara só tem a ideia, né? A ideia. Esse papel do investidor tem muito a ver com adicionar governança, adicionar contabilidade, adicionar uma visão... Networking. Enfim, tudo que você puder passar para a empresa sem tomar o papel dele, que é o executivo, certo? Você deve fazer. Você tem que lembrar sempre que você é um investidor que vai procurar agregar valor e não vai executar o trabalho que tem que ser feito pelo empreendedor. Então, o que faz um empreendedor ou um funcionário de uma empresa? Ele executa, tá certo? O que faz um investidor? Ele assessora e aconselha para que o dinheiro dele possa ter rentabilidade. Quanto mais eficiente for aquele empreendedor, mais ele vai poder agregar valor. E mais rápido ele pode sair. Mais rápido ele pode sair se ele tiver um sucesso. E é muito importante que os empreendedores façam o dever de casa, que quando forem conversar com o investidor, eles saibam com quem eles estão conversando, qual é o tamanho do investimento que aquela pessoa tem condição de fazer, como que aquela pessoa pode agregar valor, como é que ele vai ser sócio, como é que vai ser o acordo de acionistas ou o contrato social, enfim, tem que se começar a pensar na empresa como uma entidade separada, que vai ter várias pessoas que vão interferir na gestão daquela empresa e por isso você precisa ter governança. Quais são as leis? É como a nossa Constituição do país, né? Então, todos temos que dever de obediência à Constituição, porque senão vira uma bagunça. Uma bagunça total, né? Vamos ver agora a seguinte situação. Eu sou um pretenso empreendedor, estou começando, tenho uma ideia e eu preciso de apoio. Eu vejo que tem alguns caminhos para isso, né? Qual é o melhor caminho, qual é a melhor forma de entrar nisso? Por exemplo, no caso você administra esses fundos, né? Você tem hoje uma quantidade grande aí de empresas que você já aplicou dinheiro, investiu dinheiro nelas. Como é que eu chego lá? Como é que eu chego no dinheiro? Eu tenho a minha ideia, eu tenho meu projeto, meu plano de negócio, e tenho fogo no olho. Sim. Como é que eu chego lá? Vou te responder com base em 47 investimentos desse tipo conduzidos pela Antera e 30 desinvestimentos, certo? Então, essa experiência... Desinvestimento, quer dizer, você saiu fora. Saí fora, exatamente. Mas a nossa atuação, ela tem uma característica distinta que não é necessariamente aplicável a todo mundo, tá? Então, por que eu estou qualificando isso? Porque a gente, quando começou o fundo Criatec, que foi um fundo pioneiro, foi um fundo que foi lançado por um edital do BNDES e a Antera entrou com uma proposta, tinham, se não me engano, 8 outros concorrentes e nós ganhamos essa proposta e o fundo era focado em inovação, né? Então, nós, de repente, recebemos um aporte inicial de 80 milhões de reais, né?
que não é um aporte que vai entrar no caixa da Antera. Vai para os projetos. É um comprometimento que vai ser aportado projeto por projeto. Aí, subsequentemente, o Banco do Nordeste do Brasil quis incentivar essa atividade no Nordeste e entrou com mais 20 milhões. Então, o Createc 1 tem 100 milhões de reais. Diante do sucesso do Createc 1, né, o BNDES criou o Createc 2 e o Createc 3. Tá? Então, são todos fundos focados em inovação. Então, eu tenho que buscar inovação. O que é inovação, primeiro? Né? A melhor definição que eu já ouvi de inovação é muito simples. Inovação é invenção, tem que ter uma invenção, em uso. Se não tiver em uso, não é inovação, é apenas uma invenção. Então a gente busca isso, certo? Promover que isso aconteça. Então nós fomos a esses lugares onde há ciência, onde há, né, pesquisa, etc, etc, que pode gerar então alguma coisa que o mercado pode adotar, tá? Mas como era sempre recurso público, tanto do BNB como do BNDES, tá? Eu não poderia chegar e sair fazendo os meus investimentos preferenciais, né? Ou seja, eu escolhi fulano, eu escolhi Beltrano, eu achei que aquele é melhor. Eu teria que dar acesso livre para todo mundo, porque é dinheiro público, então ele não é carimbado para ninguém, né? Então, nós criamos um site e oferecemos a qualquer um que quisesse obter aquele dinheiro a possibilidade de entrar e pedir, então, através de um projeto, né, aquele recurso de investimento, tá? Eu quero aqui, então, colocar para todo mundo que o Fundo Primatec você acessa através de www.fundoprimatec.com.br, tá? Então, nesse endereço, você vai poder entrar lá e tem uma seção que diz assim, submeta a sua oportunidade, né? E aí você então vai lá, responde perguntas e coloca o que você almeja, né? Uhum. E aí nós vamos analisar aqui num primeiro momento e vamos ver, poxa, isso é uma boa ideia, né? Então, me parece que é consistente, vamos trabalhar junto com ele para tentar elaborar uma proposta de investimento profissional. Então, o que é uma proposta de investimento profissional? É uma proposta que diga qual é a tecnologia que vai ser usada, né? Quais são as barreiras de entrada naquela tecnologia, né? Por que a tecnologia dele é melhor do que as outras, etc. E tal, tá? Segundo lugar, nós vamos olhar o mercado. Tem mercado para essa tecnologia? Isso é uma coisa que o empreendedor está querendo fazer porque ele é apaixonado ou ele está querendo criar um produto para o mercado comprar. Das propostas do Createc, que foram 1.814, certo? Eu diria que 90% eram para resolver o problema do empreendedor e não o problema do produto, da empresa e do mercado. Aliás, isso hoje em dia é uma coisa que a gente tem visto com muito mais frequência, né? Até então, alguém criava um produto e oferecia ao mercado. Sim. Hoje você tem que ir ao mercado, ver o que o mercado demanda, qual é a dor do mercado, qual é a necessidade do mercado e criar uma solução para ele. Isso. E aí essa solução é matadora, porque você já sabe que o mercado vai aceitar. Ao passo que na outra você tem que depois fazer o mercado aceitar aquilo, ou conhecer aquilo, ou se interessar por aquilo. No mundo de hoje, certo? Quem não é digital vai ter problemas. Certo? Então, você obrigatoriamente tem que se tornar digital de alguma forma, né? Então, quando você nasce dentro desse novo mundo, você tem que pensar que você pode receber uma concorrência internacional completamente desavisada, né? Porque você criou um belíssimo de um produto que tem um componente digital, aí vem um monstro, um Facebook, né? Um YouTube ou qualquer coisa nesse sentido e pronto, desaparece o teu mercado rapidamente se você não fez uma aquisição de clientela. Se você fez uma aquisição de clientela, ele vai querer te comprar ao invés de gastar o tempo todo que você gastou criando aquela clientela. Certo? Ele já compra a praça. Já compra a praça, exatamente.
Agora, eu queria ver nesse bloco final duas coisas que eu acho que são importantes. Primeira, os critérios que um investidor prioritariamente olha para avaliar se aquele investimento é ou não, vamos dizer assim, interessante para ele, em termos de retorno, em termos de tudo, né? E a outra coisa é focada na inovação propriamente dita, né? Esses unicórnios todos que a gente tem aí, esses 11, né? Todos eles são baseados em tecnologia digital, mas uma tecnologia que não é desenvolvida aqui. Então não existe essa coisa da inovação criada aqui tecnologicamente. Então eu queria que você usasse esse tempo finalzinho aí para falar desses dois assuntos, né? Essa questão dos unicórnios, por exemplo, nós temos que gerar unicórnios brasileiros, né? Que usem tecnologia brasileira e que beneficiem o empreendedor, o ecossistema brasileiro, né? Então, uma das coisas importantíssimas que nós temos que fazer é ligar a Bolsa de Valores, tá, à atividade de investimento. Tá? Então, o investidor faz um investimento, a empresa cresce, aí ela lança ações em Bolsa. Tá? Então, tem que ter um mercado de acesso na Bolsa que faça com que o pequeno vá crescendo, chegue a um determinado estágio, não de gigante, como é a Bolsa atual, que tem 380 gigantes ali dentro, né? Você acha que seria viável criar uma bolsa, até uma bolsa virtual para pequenas empresas? Acho porque, por exemplo, o Nasdaq é uma bolsa virtual. Tá. Exatamente. Então, eu pensei no Nasdaq, assim, o Nasdaq brasileiro, né? Não tem a menor dúvida. Há um espaço enorme, é estratégico, é de importância nacional que isso aconteça. Não é uma questão alguém vai ganhar dinheiro com isso. Não, é uma questão de estratégia nacional, porque você tem no mercado, você tem duas coisas essenciais no processo de crescimento. Uma é que você passa a ter o preço real de um ativo, entendeu? Sim. Então, na medida que você torna isso visível ao público em geral, né? Democrático, exatamente, você então faz com que aquele preço fique sendo estabelecido constantemente. Agora tem o coronavírus e a Huawei vai ser afetado por isso, então o preço da Huawei vai cair, tá certo? Puxa, a Apple teve um lucro de 20 trilhões de dólares, né? Vamos comprar a ação da Apple, entendeu? Então as coisas vão acontecendo dinamicamente, você vai tendo um preço e com isso você tem o valor. Quanto é que vale aquele negócio global, aquela empresa, tá certo? E a outra coisa que é importantíssima é o seguinte: aquela empresa, por ser conhecida, ter uma boa performance, ela passa a ter possibilidade de captar recursos através desse mecanismo bolsa, né? Ele faz o que a gente chama de IPO, ele faz um lançamento público de ações e com isso ele se alavanca. Ele não tem que conversar com um gestor de fundo. Ele vai direto ao mercado e diz assim: olha, eu estou lançando as ações da Natura a R$30, né? E eu vou tentar recolher 300 milhões, né? Vou tentar captar 300 milhões. Então a Natura tem um histórico muito bom, ela está ocupando um espaço importantíssimo. Isso aí é que tem que acontecer, que a Natura faça o seu lançamento aqui, não no Nasdaq ou na Bolsa de Nova York, entendeu? Agora, esse outro aspecto que eu falei dos critérios, sim, tá bom. E a gente conversou antes da curva, você lembrou muito bem do aspecto social, da responsabilidade social das empresas, que isso é importante estar dentro do projeto. Perfeito. A Antera é uma empresa do Rio de Janeiro. Eu hoje sou um cidadão carioca, eu nasci em São Paulo, mas eu vim para cá em 74, então já sou cidadão honorário dessa cidade. Tenho uma enorme preocupação que a nossa cidade volte ao esplendor que já teve. Você o conheceu e eu também a conheci pela nossa cidade. O Rio de Janeiro, em 1940, 45, era o quarto destino turístico do mundo. Hoje, a Torre Eiffel recebe o dobro de visitantes que o Brasil todo, entendeu? Então, a gente não tem o turismo, principalmente, que deveria ter aqui, mas a gente criou uma cidade muito injusta do ponto de vista social e também ameaçada ambientalmente. Então, qualquer investidor, qualquer um que faça um investimento no Rio de Janeiro, tem que pensar que, primeiro, ele tem que ganhar dinheiro ou ele tem que dar lucro. Não é porque ele é ganancioso, não é porque ele é um capitalista selvagem, é porque lucro
é um sinal de eficiência. É o sangue da empresa. É o sangue da empresa que faz ela reinvestir. Um dos aspectos seria um projeto que reverta esse benefício para a sociedade. Para a sociedade. Então você tem que imaginar que tem milhares de pessoas que a gente pode chamar de despossuídos, né? Que são pessoas que vivem em condições, muitas vezes, em favelas ou comunidades, como se gosta de falar hoje, em condições medievais. É uma infelicidade, não é que aquelas pessoas que estão naquela condição são porcos sujos ou subdesenvolvidos. É porque eles nunca tiveram a oportunidade de saber como fazer isso diferente. Toda crise tem uma janela de oportunidades. Isso é uma coisa que a gente já está careca de ver. Então, essa crise que nós estamos vivendo agora gera uma série de oportunidades para você empreender em coisas simples, por exemplo, de despoluição de água dentro da casa. A gente tem que ter uma consciência ambiental e social, né? Então, você pegar essas inovações, né? Então todo mundo tem um smartphone hoje, né? Então eu tenho uma pessoa na comunidade, tá, que está usando o smartphone para acessar o Facebook, para acessar o Instagram, para acessar o Zap. Qual é o valor que está sendo adicionado à comunidade no uso desse celular? Quem está ganhando são as empresas... As operadoras, geradora de conteúdo. O Facebook está fazendo os anúncios, a YouTube que está fazendo. Nós precisamos fazer que essa condição do smartphone, essa questão digital, crie um empoderamento social, né? Então esse smartphone ele pode ser usado de forma inteligente. Então se você criar aulas de como você pode plantar um jardim, como é que você pode... Tratar água, criar um quadro, enfim. Todas essas coisas que as pessoas querem aprender são absolutamente acessíveis. Isso é empoderamento, né? Então, é preciso ter pessoas que vão trazer essas inovações para uso, né, social, público, ele ganhar dinheiro e ele adicionar valor através do que ele está fazendo. Então eu tenho uma grande ambição, né? Nós estamos agora na Antera trabalhando em criar um fundo que a gente chama Fundo de Impacto para o Rio de Janeiro, né? Então é um fundo que vai ter essa condição, vai ter uma rentabilidade, que tem uma responsabilidade social com métricas, né? E tem uma responsabilidade ambiental. Binder, foi um prazer muito grande falar com você. Eu acho que esse assunto daria um programa de muito mais tempo, mas infelizmente a gente tem que ficar dentro do padrão e a gente acha que daria para fazer uma outra entrevista mais adiante, complementando algumas coisas. Mas de qualquer forma, eu acho que o que a gente deixou aqui hoje foi nesse bate-papo, a gente deixou muita coisa no ar aí para as pessoas, muitas ideias, muitas provocações principalmente. Eu acho que isso aqui é o bacana, provocar as pessoas a agirem, a reagir em relação a essas coisas. E mais uma vez eu quero te agradecer muito e colocar para vocês que esse programa, o intuito dele é levar esse tipo de conhecimento, esse tipo de informação para vocês. E a gente espera que o retorno disso seja a multiplicação desses ensinamentos para outras pessoas. Essa é a nossa missão, esse é o nosso lema, né? A gente quer divulgar e disseminar esses conhecimentos e trazendo pessoas que podem agregar bastante coisas para vocês. Obrigado, Binder. Foi um prazer. Desculpa aí o sol.